e eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lêssemos o texto da palavra do Senhor para a nossa meditação de Gênesis, texto de Gênesis, capítulo de número 3. Eu quero compartilhar uma palavra que o Senhor falou comigo e me confirmou essa semana, trouxe como até o tema aos meus ouvidos, e eu fiquei, depois de ler, fiquei ruminando e meditando durante a semana, e o Senhor veio confirmando, e eu peço que ela seja confirmada também no seu coração, no nosso coração, para a glória dEle. Então Gênesis, o nosso texto para meditação, Gênesis capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 até o versículo de número 12. Eu ia ler apenas o versículo que é o tema, mas o Espírito Santo me direcionou e assim nós colocamos também no nosso esboço. Então, Gênesis 3, de 1 a 12, diz assim: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comestes? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pedimos que ela assim seja revelada ao nosso coração. Nós entendemos que ela não é apenas interpretada, mas muito mais, ó Deus, é revelada, onde nós temos todo o entendimento que, ó Deus, o Senhor deseja que o nosso espírito seja assim alimentado. Nós não queremos apenas ficar no campo da razão, mas, ó Deus, das experiências que somente o teu Espírito pode nos dar e pode nos acrescentar. Por isso, ó Deus, abrimos num todo o nosso coração para receber de bom grado essa palavra. Confirma, ó Deus, desfaça toda e qualquer artimanha do inimigo que tenta nos desviar ou atrapalhar a ministração da tua palavra em nossos corações. E toda glória, toda honra seja dado a ti, em nome de Jesus é que oramos. Amém. Amém. Onde estás? Esse é o tema que nós queremos usar, a pergunta que o Senhor fez, que Deus fez, e essa pergunta, onde estás, foi a primeira pergunta de Deus ao homem. Quando nós lemos aqui no início, no Gênesis, a narrativa da formação do homem, segundo o relato do autor, e nós entendemos que, segundo o criacionismo e o que nós acabamos de ler sobre a queda, a primeira pergunta que o Senhor direciona ao homem após a queda, a primeira pergunta, depois que o homem cai, depois que o homem vai longe do Senhor, o Senhor faz a pergunta: onde estás?
Agora, por conta dessa pergunta, alguns acabam questionando, teólogos, alguns especuladores da palavra, questionam, né, Deus, como se o homem tivesse, né, toda essa força, né, todo esse entendimento para poder questionar. Essa é uma das perguntas que o homem questiona, e algumas outras também, mas essa, né, acaba questionando os especuladores, né, a gente costuma dizer, a oposição de plantão, em todo lado tem oposição, né, questionando, e aí questiona, mas Deus perguntando, perguntando a Adão onde ele está. Se Deus é onisciente, por que ele pergunta a Adão onde ele estava? Então, um questionamento, né, e demonstra, quando nós acabamos ficando só naquilo que a escrita, né, a interpretação da razão humana limitada nos dá o direito, a gente acaba fazendo um determinado tipo de comentário ou de questionamento que prova a nossa ignorância de Deus, né, de não conhecer o Senhor. Enfim, essa pergunta é fruto desse, ou talvez instrumento desses questionamentos. Se ele é onisciente, por que então ele pergunta a Adão? Pois bem, essa pergunta ela não se refere à necessidade de Deus saber a localização geográfica de Adão. Deus não estava perguntando acerca da sua localização geográfica, tendo em vista que não somente da localização geográfica, por ele ser onisciente, saber, né, estar em todos os lugares, também como estava o coração, como, né, a situação, Deus sabia de todas as coisas, mas era necessário, nós vamos entender que o Senhor, Ele busca desse momento para desenvolver um diálogo, estabelecer, né, continuidade no seu propósito. Talvez se fosse um de nós, diante daquilo que nós entendemos daquele cenário, né, porque não era um cenário muito agradável, era como um cenário de falência. Se fosse um de nós íamos olhar, né, poxa, tudo aquilo que eu sonhava, aquilo que eu esperava, ruiu, faliu. O homem escolheu, né, comer do fruto que o levou distante do Senhor. Ele foi seduzido pelo desejo do pecado, e ele tornou pecador, ele caiu da presença do Senhor. Então, se fosse um de nós, olha, o nosso projeto acabou minha equipe, eu vou fazer outra coisa, mas Deus, Ele busca oportunidade para ir atrás desse homem que se sentia dessa maneira, por ser homem, mas Deus não, como derrotado. Então, é uma pergunta que o Senhor faz, não para buscar saber a localização, como, olha, liga seu GPS aí, perdeu o sinal, eu quero saber onde você está, o seu celular está desligado, né, eu ligo, só dá caixa de mensagem, eu só estou ligando, né, pede para deixar mensagem na secretária. Não é isso que Deus estava fazendo. Deus não estava buscando isso. Na verdade, Adão e sua mulher, né, Deus queria expor, e até mesmo buscou isso para expor ao próprio Adão a sua posição e situação espiritual, a qual ele tinha escolhido. Deus não estava demonstrando a sua fragilidade, a sua limitação, muito pelo contrário, Deus usa dessa pergunta para mostrar ao homem a fragilidade desse homem, a situação desse homem, aonde ele se encontrava, porque, a bem da verdade, nós sabemos que o homem ele está, às vezes, numa condição de total miséria, e ele não consegue enxergar, porque o pecado o cega. Então nós vemos que desde o Éden, isso já é essa herança, por conta da semente do pecado, que o homem ingeriu, ele não conseguia enxergar aonde ele estava. No entanto, quando o Senhor vai até ele, quando Deus vai, sabendo de tudo isso, vendo, assistindo, ouvindo, a escolha que esse homem fez em relação ao pecado, rejeitando a santidade, a presença, a paternidade do Senhor, esse Deus vai atrás desse homem. Ele vai, expõe ao homem a sua situação espiritual, aquilo que ele tinha escolhido, e ele tinha lançado agora a sua vida, esse homem, e a sua descendência. Então Deus sempre sabe aonde nós estamos. Não é que Deus estava perdido no seu projeto, não é que como Deus recebeu uma situação,
uma queda de braços, se for pegar na linguagem da luta, e ele estava quase sendo derrotado. Não, querido, Deus estava no controle como Ele está. Ele está no controle, nada nunca fugiu do controle do Senhor. E a palavra do Senhor nos afirma isso, a palavra nos traz segurança. O salmista, no Salmo 139, no versículo 7, ele diz assim, para onde me ausentarei do teu Espírito? E para onde fugirei da tua face? Ninguém consegue sair da presença do Senhor. O controle do Senhor. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que você serve. E às vezes nós somos pegos, pelo nosso próprio coração, dominados por essa semente do engano, do pecado, achando que é o final da linha. O inimigo às vezes ele insiste em cochichar nos ouvidos, dizendo assim, acabou, zerou, joga a toalha, findou, não tem mais jeito. E as pessoas acreditam nisso. Deus não te viu, não. Tudo aconteceu com você, está acontecendo na sua casa, Deus virou os olhos de você. Mentira. A palavra nos mostra que é mentira. Hebreus capítulo 4, 13 diz assim, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos teus olhos. Olha só que palavra maravilhosa. Daqueles a quem temos de prestar conta. Tudo está diante do Senhor. Seja algo bom, algo ruim. Tudo está diante dos olhos do Senhor. Nós vamos prestar conta. Então, o onde está de Deus, Adão, na verdade é um resumo de algumas questões que nós precisamos avaliar e responder. O onde está de Deus, Adão, era algo que Adão precisava trazer, abrir o seu coração, expor ao Senhor. Não é Deus necessitando do homem, mas é o homem que necessita de Deus, e Deus, sabendo que esse homem é limitado, vai atrás desse homem. Sabe o capítulo 4 de João, que Jesus ele busca uma oportunidade para dialogar e transformar a vida daquela mulher? Desde o início do capítulo, quando aquele caminho não era o caminho mais comum de se tomar. Aquele caminho para um judeu não era o mais próximo, e até mesmo talvez o que tem maior desenvolvimento, para onde eles estavam indo. Tinha que passar por aquela região. Mas o texto fala que era necessário. Por que esse necessário? Por ser mais curto? Por ser melhor? Por ser mais barato? Tem menos pedágio? Menos perigoso? Não, querido. Por conta que Jesus tinha um encontro com aquela mulher naquele poço. Você entende isso? Que é Deus vindo até nós. É Ele saindo da sua glória, do seu trono, se despiu, quando Paulo fala, e veio até nós. E se revela a nós. Então aqui, querido, é um resumo dessas questões que nós precisamos avaliar. Questões que apresentam a nós localização, a nossa localização, onde nós estamos, a nossa situação e a nossa condição. Nós precisamos colocar diante, o homem precisa colocar diante do Senhor, ele tem que apresentar isso. E aí quando nós vemos essas questões, por exemplo, localização, estou a que distância do Pai? Quando se fala da situação, qual o valor da palavra de Deus para mim? E a condição, necessito de libertação. Então são perguntas que Deus abre através de um onde estás, que leva o homem a ter uma oportunidade de rasgar o coração, porque o que mais precisava era o homem. E é justamente sobre essas questões que eu quero observar com você, essas 3 questões importantes, que Deus abre oportunidade ao homem, a Adão. E naquele momento, como o pecado passou a todos nós, a oportunidade de Deus também passa a todos nós. Amém? A todos nós. Assim como Paulo escreve que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, ele também diz que por um só homem também entrou a restauração. Para todos. Todo aquele que crê, recebe. Então, são coisas que nós precisamos, pela natureza que nós recebemos, nós temos em nós, também responder. Primeiro, localização. O onde estás da localização? A primeira questão, o onde estás da localização? Estou a que distância do Pai? Versículo 8 a 10. Capítulo 3, 8 a 10. Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus,
que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo de número 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Aqui nós temos o primeiro onde estás do Senhor, que é a localização. Lembra das questões? Então a primeira questão, Deus está perguntando ao homem acerca da localização dele. O homem tendo a oportunidade de passar ao Senhor da sua localização. Não é que Deus não sabia, não é que Deus não sabe da sua situação, não é que Deus está insensível acerca da sua situação, é que nós temos que trazer ao Senhor, informar ao Senhor, abrir o nosso coração ao Senhor. Tem gente que fala: mas Deus sabe tudo, se Ele sabe como eu estou, Ele sabe da minha casa. Nós temos que pedir, nós temos que abrir o nosso coração. Deus está ensinando aqui, está nos ensinando acerca disso. E aí essa localização nos leva a entender: estou a que distância do Pai? Esse é o questionamento do Senhor que Adão precisava avaliar. A que distância ele se encontrava? O texto mostra que ao ouvir os passos de Deus, Adão se apressa a esconder atrás das árvores. Nós entendemos quando nós estamos distante do Senhor, quando nós vemos que a presença do Senhor nos incomoda. Adão sentiu incomodado com a presença do Senhor, não é que ele não queria, e aí eu quero que você entenda esse incômodo, não é que ele não queria, é que na verdade aquilo ia expor a sua situação, e na verdade nós acabamos muitas vezes sofrendo, mas sendo dominado por aquela maldita herança que nós vemos aqui, chamado orgulho. Ele precisava, ele sentiu falta, no momento que se despiu, que ele perdeu a presença do Senhor. Nós somos assim, quando nós perdemos a presença do Senhor, nós sentimos falta. E Deus leva dali, vai ao encontro daquele homem, para que ele abrisse o seu coração, para que Adão abrisse o coração. Ao ouvir a voz, aí nós vemos que quando ele ouve o barulho de Deus, que era algo comum, o tempo do encontro diário, de andar com Ele, de caminhar em meio do jardim, de desfrutar da presença, a beleza daquele jardim era a presença de Deus. E de repente aquele homem se sente só, porque o pecado nos leva ao isolamento. E aquele homem está só, e aí de repente ele escuta, e ele se lembra: esses são os passos do Pai. Mas ele olha para a sua condição, que foi exposto diante dos seus olhos, e fala: eu não posso estar diante dele assim. Mas ao mesmo tempo, aquela luta da natureza maligna dentro do coração diz: mas eu não preciso dele. É a luta que nós temos, querido. Nós temos que vencer. E aí de repente, Deus não só caminha no silêncio, onde o barulho somente era do seu caminhar, daqueles passos, naquela vegetação, Deus fazendo por conta de propósito, para que fosse ouvido os seus passos à procura daquele homem. Mas agora ele sabendo que o homem estava escondendo dele, Deus abre a sua voz, algo que mais também toca, que também quebranta aquilo que vai no fundo do nosso coração, é a voz do Senhor. É ou não é verdade? Não sei quantas experiências você já teve assim, mas é algo muito pessoal. Eu não posso nem descrever aqui, porque eu não quero estabelecer nenhuma base de teologia, porque aquela experiência é minha, e você sabe como Deus fala contigo. Deus fala com você. Aquele momento que Ele fala, como nós vemos na Bíblia, que Deus falou com Elias. E vieram de tantas maneiras para falar com ele. Talvez Deus permitiu, veio o vento, veio o terremoto, veio tantas coisas. Mas o momento de Deus com Elias era o silêncio, era a brisa. Eu posso imaginar que Elias era daquele, que ele andava pelos caminhos. Por que ele foi pelo silêncio? Porque as experiências do Elias, certo, eram aquelas noites em que ele caminhava, naqueles desertos, de um lugar para o outro. E o que acompanhava era o silêncio. Porque quando veio esse silêncio, que a voz veio, Elias é atraído. Aquele Elias que queria a morte,
se desmonta, se desmorona. E é o que aconteceu com Adão. Ele ouviu a voz do Senhor. O mesmo Adão se apresenta agora do seu esconderijo, revelando a saudade de Deus. Era como se um homem se revela e se apresenta dizendo: eu estou escondido, eu estou aqui, eu não posso sair, mas eu estou aqui. Ao mesmo tempo que ele não queria ser visto, ele queria sim que Deus viesse ao seu encontro, ele queria estar com o Pai. E é isso que tem acontecido nesse tempo, querido, pessoas que estão sentindo desejosas da presença do Senhor, e nessa noite Deus está perguntando: aonde você está dizendo a você qual é a sua localização. Você tem sentido falta do colo do Pai? Ah, queridos, é isso que aconteceu naquele tempo. Desde Adão, as pessoas elas buscam se esconder através das árvores do orgulho, através das árvores do egoísmo, através das árvores da vaidade, através das árvores do medo, através das árvores da superficialidade. Estão atrás de tudo isso. Há uma floresta envolvendo as pessoas. Adão estava escondido em meio a essa mata. Ele escolheu a mata mais fechada. Mas cada árvore tem um significado. Lá do meio, talvez atrás daquela árvore do orgulho, Adão gemendo, lutando, porque aquilo agora era mais forte do que ele. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas antes era fácil. Como era fácil ele se derramar diante do Pai, mas agora ele não consegue mais. Ele está clamando, ele está pedindo, e é isso que Deus quer, que a gente entenda a nossa condição. Ele sabe que de nós mesmos nós não vamos, mas Ele vem a nós, e é por isso que Ele fala em João 15, não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi a vós. Deus nos viu atrás daquela mata do orgulho, aquela mata da insensibilidade, aquela mata, querido, da irreverência, da droga, da prostituição. Nós estávamos lá envolvidos no alcoolismo, e Ele foi atrás de nós. Ele foi atrás. Qual é a sua localização? Aí Ele está trazendo a nós a pergunta: a que distância eu estou do Pai? É tão maravilhoso quando a parábola do filho pródigo, aquele filho levanta da onde ele estava. Ele entende que ele está distante do Pai. E ele fala: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Ele enxergou a sua localização. Ele falou: peraí, eu não era para eu estar aqui. Eu não posso ficar aqui. Não, esse lugar, eu não fui gerado para viver isso. Não é isso que Deus gerou. Você entende para que o Senhor gerou você? Não foi para viver nesse domínio do egoísmo, no domínio do orgulho. Quando nós escolhemos nos esconder, nos refugiar atrás das árvores do orgulho, as árvores do egoísmo, as árvores que até nos esconde, mas nos impede de chegar ao Senhor. Nós temos que romper com tudo isso. A finalidade da pergunta de Deus é destruir a nossa escolha de nos esconder do Criador e até mesmo nos esconder dos outros. Eu acredito que aquele momento de vergonha, Adão sentia não somente de Deus, mas também sentia da sua mulher. Porque, querido, não tem algo mais que envergonhe um homem a não ser o pecado diante do seu semelhante. O pecado, ele traz vergonha, sabe por quê? Ele acusa. A base, no primeiro momento não é apresentado, mas a sua estrutura é na acusação. Ela gera acusação. Tem gente que nós encontramos e fala bem assim: olha o quanto Deus me usou, o quanto Deus fez, eu acredito nisso. Mas ele fala: eu não posso, eu não consigo. Às vezes a pessoa fala: eu não consigo, aí depois ela fala: eu não posso. Sabe por quê que ela fala não posso? É acusação. Ela não enxergou ainda, ela não ouviu Deus caminhando em direção a ela e falando assim: onde você está? Revele a sua localização. Sabe por quê, amados? Quando nós revelamos a nossa localização, nós não somos mais refém daquele que nos cerca. É exposto.
o pedido de socorro, é exposto à nossa necessidade. Ah, queridos, tudo aquilo que nos acovarda, nos distancia, nos envergonha, tudo isso precisa ser exposto diante do Senhor. Muitas vezes nós preferimos nos desculpar ao invés de nos apresentar diante do Senhor. Deus estava dizendo ali a Adão: onde você está, apresente o que você está fazendo, não se desculpe. E é isso que aconteceu, querido, quando ele diz: eu ouvi a tua voz, e eu tive vergonha, me escondi porque eu estava nu. Ele ao mesmo tempo, ele tenta jogar essa culpa, porque quem o criou foi Deus. De que maneira que Deus tinha criado Adão? Daquela maneira que ele tinha de repente descoberto, mas o pecado que trouxe aquele conhecimento de exposição e de vergonha para ele. É o pecado que nos envergonha diante do Senhor. Não é que Deus é culpado. E é isso que Satanás, com a sua base, ele tenta colocar no coração do homem, em relação à família, em relação à esposa, talvez uma traição, um homem, ou de uma situação da mulher. É como se ele até entende, mas ele não consegue. Ele tenta justificar, ele quer ser bom, mas ao mesmo tempo ele tenta justificar isso que Adão fez. Ele tentou se desculpar ao invés de se apresentar a Deus. Nós somos chamados a sair de trás das árvores. Deus está nos chamando nessa noite, chamando a igreja. Nós estamos vivendo um tempo, querido, onde está sendo como se fosse peneirado, e a minha preocupação é essa, porque não só a questão da pandemia, não só a questão do isolamento, do afastamento, das restrições, mas o problema que está sendo exposto agora, nesse momento, são as árvores. Você entende? Não é a questão que eu não posso estar aqui, não é a questão de que eu não devo estar aqui, o negócio é que eu não consigo. Porque o estar aqui é resultado do dia, o estar aqui é resultado da semana. Aí Deus pergunta: sai de trás dessas árvores. Sai de trás das árvores significa deixar de ter uma vida de segunda categoria. Deus chega para Adão e fala: Adão, meu querido, coroa da criação, você escolheu uma vida de segunda categoria. Deus poderia ter dito: se você escolheu, tudo bem. Não é isso que ele fala. Ele pergunta: apresente a sua localização. Sabe quando nós apresentamos a localização? Alguém pergunta: onde você está? Aí você não conhece o lugar. Sabe o que você faz? Você começa a olhar em volta. Não é assim? Ah, eu estou aqui. Olha, aqui do lado tem um mercado. Olha, aqui na esquina tem uma... Aí você começa a dar conta onde você está. É isso que Deus estimula em Adão. É isso que Deus quer estimular a mim, a você, a nós. Onde você está? A que distância você está do Pai? Por que você está escondido? Segunda questão, querido, e eu quero avançar com os irmãos para não cansar. Capítulo 3, ainda, agora o versículo 1, a parte B do versículo 1, até o verso 4. E depois o verso 6, diz assim: e assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Querido, a segunda questão do onde estás de Deus, fala da situação, não mais a localização, mas vai nos ensinar acerca da situação. Qual o valor da palavra de Deus para mim? Nós entendemos a nossa situação
pelo valor que damos àquilo que é para nós essencial. Se eu não dou valor naquilo que é essencial, eu vou ter problemas. É ou não é verdade? E aí demonstra a minha situação. Vamos pegar para a gente poder depois entrar ali, pegar uma situação essencial que eu tenha uma boa administração financeira. Se eu não der valor a isso, a minha situação financeira vai complicar. É ou não é verdade? Vocês entendem onde eu quero compartilhar com os irmãos? Então a palavra do Senhor, ela é responsável pelo funcionamento de todas as coisas. Isso não significa que é necessariamente tudo que acontece, né, é o que Deus quer, mas tudo passa pelo seu conhecimento. Então, nós temos que entender o seguinte, querido, que se o meu posicionamento, se o meu relacionamento não for diário, intenso, total, exclusivo com a palavra, eu estou correndo sério risco de ser contaminado, de ingerir um alimento contaminado. A palavra, ela é alimento. Então aqui Deus está mostrando, e Ele mostra a nós acerca desse onde estás, da situação. Por que eles se encontravam naquela situação? Já uma situação de destruição. Porque o que foi falado, o que foi colocado para que eles valorizassem, eles não valorizaram. O que era para eles guardar e não negociar, eles deixaram de lado. Eles não importaram. Eles não esconderam, eles não fizeram como o salmista nos ensina no Salmo 119, 105. Ele diz o quê? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Sabe quando você tem um valor para pagar uma conta e você põe no bolso, de qualquer jeito? Ah, sim, não, vou lá, tá, você pega R$200, ou seja, 300, põe no bolso aqui, as notas, tá, põe aqui, e aí você apurado pega outra coisa, pega outra, põe, aí você pega o seu celular, põe junto, e vai colocando as coisas no seu bolso, e aí você sai. De repente, no meio do caminho, você esqueceu que dali, você pega o celular. Aí nisso, o que acontece? Parece que dinheiro tem perna, né? Aí ele fala, olha do bolso para você, assim, não é assim que o dinheiro faz? Vou embora. Será que é isso que o dinheiro fez? Não. Você não guardou com cuidado. E às vezes acaba tendo prejuízo. E aí chega na hora, onde eu pus? Você não pôs, você desfez. Você não guardou como deveria. Às vezes nós pegamos aquilo que é tão importante e colocamos de lado. Não guardamos. Por exemplo, nós costumamos, e isso é normal em qualquer casa, a gente pega as nossas as joias e nós colocamos dentro da nossa casa. Não contente com aquilo que é precioso e é de valor, nós pegamos dentro da nossa casa e colocamos dentro do nosso quarto. É melhor que esteja mais guardado. A gente pega de dentro do nosso quarto, põe dentro do nosso guarda-roupa. Aí fala, mas aqui eu não estou seguro. A gente compra um cofre do nosso quarto, do nosso guarda-roupa, põe dentro do cofre e guarda lá embaixo. Porque é de valor. Mas a gente pega uma banana, descasca, come a banana, pega a casca, põe no cesto de lixo, em cima da pia. Aí a gente pega aquela sacola de lixo da pia, põe no saco lá fora, que você está juntando. Fora da sua casa, que já está cheio aqui, você põe lá. No dia de passar a coleta, você pega o lixo que está ali no seu quintal e põe lá na rua para que seja levado. Por quê? É lixo. Mas às vezes as pessoas fazem assim, o inverso. O que é de valor, põe de qualquer jeito. Aí perde. Não podemos desprezar a palavra. Neste ponto onde estás de Deus, Adão expõe a situação que ele atravessava pelo fato de terem desprezado a palavra de Deus. Eles desprezaram a palavra de Deus. A palavra de Deus possui um valor inestimável e não pode ser desprezada. Tem crente
que despreza a palavra, ele gasta tempo com celular, com redes sociais, com tantas coisas, com trabalho, com televisão, com Netflix, com sono e com tudo, mas não tem tempo para a palavra. Eu volto a dizer, nesses últimos 3 meses, quem viveu, está vivendo esse tempo, não vai poder dizer que nunca teve tempo para o Senhor. Porque se algum dia você não teve tempo, meu irmão, seja qual for a sua função, nesse você teve. E se você ainda não alcançou o ápice dessa curva de relacionamento, que ela nunca acaba, ela sempre cresce com Deus, é porque você não está buscando. Você não está buscando como deveria. Então, amados, aconteceu isso, aí nós tornamos vulneráveis. Provérbios capítulo 30, verso 5 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, e é escudo para os que nele confiam. Você quer ser guardado, você quer ser protegido? Você pega a palavra. Será que Deus já deu a ordem, Deus já deu a palavra de ordem para Adão, para que ele passasse a sua esposa? Agora Deus ainda deveria chegar: peraí, serpente, estou te vendo, hein? Rapaz, eu te vi lá naquela câmera 6. Vem para cá, Eva. Evinha, tão ingênua. Vem para cá. Vem para cá, coitadinha da menina. Você, vou te dar um carreirão. Deus não fez assim, nem vai fazer. Nem vai fazer assim quando chegar. Seja alguém para oferecer alguma coisa a você. Se Ele já te deu a instrução, você precisa se apegar na palavra. Não sei por que está acontecendo isso, porque você não valorizou. Aquilo que você valoriza chama a sua atenção. O que chama a sua atenção determina a sua escolha. E a sua escolha determina quem você é. Nós temos que entender isso, querido. A serpente, ela encontrou êxito em Eva, porque ela não estava devidamente segura e atenta à palavra de Deus. Não podemos estar desatentos. Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Quem mandou ela colocar o tocar? Não tem negócio de tocar. Deus não precisa de ajuda. Você não precisa colocar nada, nem tirar da palavra, nem sequer uma vibração. Se você falar da palavra, você não precisa nem fazer assim, ó. Nem isso você precisa. Você não precisa fazer... Não, querido, nem expressão, nem pontuação, nem acentuação, nem nada. A palavra é suficiente. Amém? Mas as pessoas, elas tentam colocar algo como que se Deus... Não, Deus, isso aqui tem que colocar uma vibraçãozinha aqui, né? Não, tem que colocar um uhul aqui. Eu lembro sempre da Alessandra, do uhul. Agora não está meio abafado, né, Alessandra? O uhul dela. Vamos para o retiro, ela, uhul! Isso pode. Agora para Deus não precisa. Deus, que tal? Se é só você e Deus na sua casa, meu irmão, planta bananeira. Desde sua mulher não escandaliza, nem seu marido. Também é complicado, né? Chega lá, a mulher está empurrando a cama por todo lado, e tá, guarda-roupa, isso aqui, glorificando. Que é isso? O camarada vai começar a levantar a mão e se repreender. Mas não precisa, você entende? Porque isso nos leva longe do Senhor. É por isso que é necessário manejar corretamente, conhecer, aplicar a palavra de Deus. A Bíblia diz que, infelizmente, Eva não fez isso. Ela não guardou. Ela ouviu, de qualquer maneira. Eu me lembro quando minha mãe mandava no mercado. Vai lá no mercado, compra óleo, sal e um pouco de batatinha. Tá bom, mãe, dá o dinheiro, tá? Irmãos, uma coisa vinha. Ou o óleo, ou o sal, a batatinha. Eu tinha que voltar de novo lá. Mas cadê o sal? A mãe falou sal? Não era só o óleo e batatinha? Por quê? Não dava o ouvido. Mas você estava com o ouvido aonde, menino? Volta lá. Aí vai eu voltar. Mãe precisa. Não, vamos comer sem sal. Vai lá. E às vezes aconteceu o caso de eu chegar lá e falar... O que é que ela queria mesmo? Porque quando ela estava falando, vai lá no mercado, eu falava, rapaz, eu vou lá, vou passar lá na escola, vou conversar. Eu ficava fazendo o meu trajeto. E eu não dava ouvido o que ela estava falando. E aí eu tinha que voltar de novo.
E quando vinha o troco errado, voltava de novo. Quando comprava o negócio errado, vá lá de novo, até aprender. Você vai aprender. E graças a Deus o Senhor me ensinou. Nós temos que dar valor, queridos. Eva não deu valor. Ela não conseguiu aplicar, porque ela não teve o conhecimento. Provérbios capítulo 30, verso 6, diz assim, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Tome cuidado com isso. Terceira e última condição aqui que nós temos, acerca dessa pergunta, desse questionamento do Senhor, a pergunta do Senhor dessa questão, versículo 7 e versículo 11. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Versículo 11. Perguntou Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Querido, o terceiro onde estás de Deus fala da condição. Então nós já falamos da localização, situação e agora a condição. E a condição nos traz a seguinte pergunta: eu necessito dessa condição de libertação? Então Deus leva aquele homem a fazer uma pergunta acerca da sua condição, de como era a sua condição, favorável ou desfavorável, de paz ou de destruição, de alegria ou de tristeza. O terceiro onde estás revela que Adão ficou ciente da sua condição de pecado, e por isso ele buscou se cobrir para se apresentar a Deus. Então ele buscou se cobrir, ele sabia que ele precisava, ele sentia falta do Senhor, mas ele olhou a sua condição de despido. Ele sabia que daquela maneira ele não seria aceito como ele já tinha sido antes. Mas peraí, Adão, que roupa que era sua? Mas não é questão do traje, é que agora é exposto o que vem do interior. É o coração de Adão que estava despido, longe, separado do Senhor. E aí todo o seu ser também. Não é que hoje não precisa mais, se eu estou na presença do Senhor. Não, é nossa natureza. Ele perdeu aquela natureza, ele se esvaziou daquilo dali, colocou fora e pegou a natureza do pecado. E aí Deus faz com que os seus olhos se abram também para ele enxergar quem ele era. Ele tinha entendimento de tudo isso. E é isso que o pecado produz no coração do homem, uma maneira equivocada de achar que ele está coberto e apto para criar roupas, desenvolvendo o estereótipo de uma vã tentativa de vestir a sua alma, por meio de práticas religiosas justificativas, que nada valem, como as roupas feitas por Adão, de folha de figueira. Deus não aceitou aquilo. No entanto, que o Senhor mostra para Adão como ele estava ainda despido. As roupas de folhas de figueira mostram o que a natureza do pecado faz no homem e leva o homem a querer agir diante de Deus, se auto-justificar, para poder se apresentar. A religiosidade nada mais é do que isso. Ela nos leva a achar que Deus deve me aceitar assim, porque eu estou despido. Não, eu sei que eu preciso do Senhor, mas eu faço da minha maneira, eu faço do meu jeito, eu uso o meu estereótipo, eu uso o meu molde e me apresento diante do Senhor e pronto. No entanto, que não é isso que Deus quer. Deus leva o homem a entender a sua condição, que ele necessitava de libertação. E por conta disso, Deus fez roupas a Adão e a sua mulher, para que lhes devolvesse a dignidade. E essas roupas estavam, na verdade, apontando, não só apenas tampando o seu corpo, mas quando Deus faz roupas e leva Adão, e veste Adão, veste a sua esposa, e ele faz roupas de peles de animais, e leva Adão, ele estava devolvendo a dignidade, porque Adão se sentia incapaz, era temporário. Imagina, querido, uma roupa de folha, dependendo do sol, hein? Não chega nem 9 horas, está seca.
Ainda mais se for de chapéu de couro, aquela folhona. Quando você arranca ela, ela começa a encurvar assim. A vergonha de Adão, hein? Desliga um pouquinho ali. Já pensou, meu? Ele pega aquela folha e Eva faz aquele look. Mas não passa nem 2 horas, ele está envergonhado diante de Deus. Né? Porque assim, irmãos, o homem ele é incapaz de produzir dignidade e ser aceito diante do Senhor. Mas as roupas, não é que o Senhor é o que é o melhor estilista, não é isso. Até porque quando o Senhor ele prepara essas roupas, quando Deus faz essas roupas e leva, e confecciona e leva a Adão, ali também, para ele poder fazer com a pele daqueles animais, ele teve que derramar sangue. E o derramamento de sangue fala da redenção. Deus estava dizendo naquele momento, naquele ato, estava já profetizando, dizendo: eu estarei trazendo a minha presença, eu vou restaurar a sua dignidade, eu entendo a sua condição de totalmente destruído, você precisa de libertação, e através do sangue que será derramado, vai te trazer, vai restituir, e vai te levar de volta à minha presença. Adão se sentia bem com a roupa do Senhor. E é assim que somos nós, queridos. Quando nós entendemos essa condição, nós sabemos que nós precisamos do Senhor. Versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Deus vestiu. E naquele momento ele estava apontando o derramado sangue de um animal inocente para vestir o homem, indicava o sacrifício de Jesus, que derramou o seu sangue inocente para vestir-nos novamente e nos reconciliar ao Pai. Aquele animal não tinha nada a ver, mas de forma inocente ele deu a sua vida para cobrir com aquela pele o corpo de Adão. Jesus, de maneira inocente, ele dá a sua vida para que nós fôssemos de novo reconciliados diante do Pai. O terceiro, onde estás de Deus, fala dessa condição. Eu preciso de libertação. Deus estava levando uma mensagem aqui de salvação, desde lá do Éden. Nós vemos o Senhor levando uma mensagem de salvação, dizendo: apresente a sua condição. A mensagem de salvação não começa a ser pregada no Novo Testamento, na plenitude dos tempos, não, querido. Desde lá Deus já está apontando, dizendo: eu tenho a mensagem. É por isso que quando Deus vai atrás do homem, Ele não vai como um falido, como um derrotado, como com seus planos tivessem fracassado, não. Nada frustra os planos de Deus, de ninguém. É isso que eu quero que você entenda, querido. Deus, em sua misericórdia, olhou para o homem com amor e lhe deu vestimentas novas, trajes reais. E sabe qual é o nome desses trajes? Jesus, o Rei dos Reis. Nós recebemos os trajes reais. O Senhor nos fez reis e sacerdotes para o teu reino. Amém? A terceira, onde estás, o Senhor nos leva a entender isso. Eu quero finalizar lendo Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação, e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como a noiva que se enfeita com as suas joias. Isaías estava profetizando, e lembrando e falando: é isso que o Senhor fez. Naquele momento parecia que era o final, mas o final do reino das trevas, quando Ele lança para o homem, quando a gente olha pelas lentes do Senhor, nós sabemos que é o início desse projeto, é um novo tempo e uma nova história. Eu quero finalizar perguntando: como estás? Como estás? Aonde estás? A pergunta do Senhor a mim e a você: qual é a sua localização? Qual é a sua situação? E qual é a sua condição?
Queria que você abaixasse sua cabeça, se colocasse diante do Senhor. Deus nos mostra que Ele não desistiu de Adão. Esse texto mostra que Deus não desistiu de Adão e da sua descendência. Se Ele não desistiu de Adão e de sua descendência, Deus não desistiu de mim e nem de você. Deus não desiste. Onde estás? Não precisamos nos esconder. Não se esconda. Você não precisa se esconder, meu irmão. Onde estás? Temos em Deus um refúgio. O salmista, ele deixa bem claro, dizendo: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Talvez pareça que não tem jeito, mas se refugie no Senhor. Ele é refúgio. Se você tem ouvido a voz do Senhor, os passos do Senhor, vá até Ele. Deus nunca desistiu de você, Deus nunca desiste de nós. Ele não desistiu de Adão e Ele estava dizendo: eu não desisto de você. Quando Ele foi atrás daquele homem caído, Ele estava atrás de mim, de você, dizendo: eu não desisto de você. Ah, meu irmão, talvez você tenha falado: ah, pastor, mas parece que é diferente. Esse tempo de pandemia, muitas coisas aconteceram, mas que eu estou fraco. Querido, sai de trás das árvores, sai de onde você está, apresente a sua localização, qual está a sua situação, como você tem se alimentado da palavra. De repente tem algo que tem te lançado no buraco, tem pessoas que têm te lançado como proposta. É tempo de você falar que você foi liberto pelo sangue. Deixa o Senhor trazer a sua lembrança, o que Ele te vestiu e te revestiu. Oh, nada é capaz de diminuir o amor do Pai. Nada é capaz de diminuir o amor que Deus tem por mim e por você. Ele te ama. Ele te ama. Eu só posso dizer uma coisa e finalizar dizendo: Ele te ama. Ele te ama. Tanto, 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 que nem 100 anos, 200, 1 milhão de anos será possível para entender esse amor. É por isso que Ele preparou para nós, foi uma eternidade para estar com Ele. Porque é para todos sempre. Esse amor, todo sempre, esse amor, essa reconciliação. Ele está dizendo que Ele te ama. Ah, querido, se derrama. Peça perdão se porventura você até deixou que a tentação te levasse a pensamentos que ofendesse ao Senhor, o coração do Senhor, que te levasse a duvidar desse cuidado do Senhor. Nessa noite o Senhor pergunta, não para te expor, mas para te libertar: onde estás? Responda para Ele. De repente você, no início você estava distante, mas agora você está com Ele. No início você estava alheio a toda informação da palavra, mas agora você se posiciona dizendo: eu quero toda essa palavra e eu vou meditar nela todos os dias. A sua condição era de perdido, mas o Senhor te reconciliou. Aleluia. Eu te convido a ficar de pé, querido, e você vai declarar esse cântico em oração, confiando, dizendo: Deus, mesmo sendo assim, oh Senhor, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco,
Glória a Deus. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele está sempre. Aleluia, Senhor. Nós só temos a agradecer por esse tão grande amor. Quando nós olhamos a Tua palavra, Senhor, entendemos que o Senhor poderia ter feito outro projeto. O Senhor poderia ter descartado esse projeto, mas o Senhor talvez aceitaria. Nós entendemos que o Senhor aceitaria a derrota como normal. E assim, ó Deus, é olhar pelas lentes de um derrotado que valia a pena fazer algo novo. Mas o Senhor fez algo novo daquilo que tinha sido estragado. O Senhor restaurou. E nós estamos gratos a Deus porque esse processo de restauração, o que foi restaurado, ó Deus, fomos nós. O Senhor nos restaurou, o Senhor tirou tempo. E não foi qualquer tempo, o Senhor tirou investimento. E sabemos que não foi qualquer investimento, foi o melhor e maior investimento que o universo pôde escutar. A entrega do próprio Deus por resgate de um homem caído. Amor tão grande, imensurável, inexplicável amor por nós. Nós queremos viver para o Senhor. Queremos nos entregar mais e mais. Essa palavra nos leva, Senhor Deus, a enxergar o que temos sido para o Senhor, o que temos feito para o Senhor, diante do grande investimento e grande valor que o Senhor tem dado a nós. Pai, nós recebemos a Tua palavra, recebemos o Teu amor e queremos guardá-la e aplicá-la, Deus. Eu abençoo a vida dos meus irmãos, aqueles que chegaram, aqueles que estão vivendo tempo, ó Deus, de dúvida, de que não tinha mais esperança, de que não tinha mais, ó Deus, saída, de que não tinha mais valor, ministérios destruídos, arrebentados, afastados. Nessa noite, o Senhor, eu sei que é um tempo do chamado do Senhor, e eu sei que aqueles, ó Deus, que estavam atrás de alguma árvore, Senhor, por conta de desprezo, de palavras, até mesmo de escolhas, ó Deus, por método, procedimento de segurança, nos é chamado para sair ao encontro do Senhor. Aleluias. É um tempo de encontro, é um tempo de reencontro, é um tempo de vestimentas novas. Oh Senhor, as vestimentas foram restauradas, Senhor, lavadas. Glórias ao Teu nome. Derrama, ó Deus, o renovo sobre a mente, o coração, o vigor de cada um, Senhor. Aquela palavra revelada, a autoridade seja devolvida agora, Senhor. Não mais vergonha, desprezo, mas autoridade no Teu nome. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e nós Te agradecemos. Oramos em nome do Senhor. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Aleluias. Glória a Deus. Deus tem algo novo. Ele fez algo novo. Vestimentas novas, ministérios renovados, palavras que foram lançadas de derrota. Nessa noite o Senhor quebra. Ele te leva a você tomar posse de o que Ele fez, de vir ao seu encontro. É porque Ele te escolheu. Porventura, querido, você chegou a um ponto e talvez as coisas pararam, e você acha que acabou, é tempo de aposentar. No reino de Deus não tem aposentadoria, tem descanso com Ele, e tem restauração. Ele faz algo novo. Talvez o vaso quebrou, esse vaso é restaurado. É tempo de restaurar, mas deixa o Senhor tratar. Amém, querido? Uma semana super tremenda.
você encorajado, você como uma bala de canhão nas mãos do Senhor, arrebentando com o reino das trevas, com a palavra de vigor mesmo, porque é isso que o Senhor fez na sua vida. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, você que está em casa. Aleluia.